Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa envolver os nossos corações. Vocês estão ouvindo bem? Como é que está? Tudo bem? Podemos começar? Bom, que Jesus abençoe os nossos lares, e envolva a todos em muita paz, em muita harmonia. Antes de iniciarmos a preleção, então, vamos falar sobre os recados que todos têm passado, que é essa ajuda de alimentos não perecíveis, que são para formarem as cestas básicas. A nossa casa passa esses gêneros alimentícios, essas cestas, para pessoas necessitadas. E todos nós sabemos, principalmente nessa época, que muitos têm falado sobre esse assunto, o quanto é necessário que hoje tenhamos um pouco mais de fraternidade por esses irmãos que passam por tantas necessidades. E nós temos visto isso, né? Os meios de comunicação têm nos falado sobre tantas e tantas pessoas que vivem nessa situação. E o Seara já faz todo esse trabalho de ajuda a esses irmãos necessitados. Cada um de nós, se puder, que também contribua com esse maravilhoso trabalho. O telefone da Márcia é o 99260 4670. Então, aqueles que se prontificarem a doar alguma coisa, podem ligar nesse número e ela encontra um meio de pegar esses alimentos. Então, assim, vamos nesse momento nos ligando aos nossos mentores, agradecendo a esses irmãos pela presença, por estarem junto conosco, e juntamente com os mesmos vamos fazendo essa ligação com as equipes espirituais responsáveis pelos trabalhos do Seara. Vamos cumprimentando as equipes de higienização e limpeza, cumprimentando as equipes de segurança, Ricardo e seus cruzados, e cumprimentando e agradecendo a Irmã Celeste, porque mesmo nesse trabalho à distância, nós estamos ligados com a casa nesse trabalho que fazemos, mesmo que seja através da internet. Mas com certeza a espiritualidade sempre nos tem alertado que cada um de nós é esse elo com a casa. Então, vamos estar sempre ligados à mesma, nos envolvendo, agradecendo a esses irmãos por todo esse trabalho. Continuamos nossa elevação, chegamos até Maria de Nazaré, essa nossa irmã maior, essa nossa mãe espiritual. Vamos nos sentindo envolvidos pelo seu manto azul, de paz, de harmonia, pedindo a ela que nos leve até a presença do seu Filho amado Jesus. Diante do Mestre, vamos agradecer ao mesmo pela proteção, pelo amparo que ele nos dá no nosso dia a dia, rogando a ele para que possa se fazer presente sempre em nossas vidas, principalmente naqueles momentos de dificuldades, naqueles momentos de dúvida, naqueles momentos de receio, que possamos contar sempre com a tua presença, Senhor, nos erguendo e caminhando conosco, nos auxiliando. A Jesus nós pedimos para que ele nos leve até a presença do nosso Pai e Criador, onde ao Pai nós vamos agradecer pela vida. Vamos agradecer por ele nos haver criado, pelo amor incondicional que ele tem por cada um de nós. Diante do Pai, nos colocamos espiritualmente de joelhos para ele dizer a oração que Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Eu escolhi para o dia de hoje uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que é a parábola da figueira. Então, a gente, quando vai pegar o Evangelho para ler alguns dos ensinamentos de Jesus, muitas e muitas vezes a gente pode se sentir, assim, de uma maneira em dúvida com algumas das palavras, das coisas que tem no Evangelho. Porque, na realidade, nós deveríamos imaginar e saber, né, que naquela época que Jesus veio, encarnou na Terra, junto ao povo hebreu, isso há quase 2.000 anos, é uma cultura dos hebreus completamente diferente da nossa. Nós fomos criados dentro de uma cultura ocidental que é completamente diferente dessa cultura oriental. E principalmente naquela época que Jesus esteve presente. Porque os evangelhos, normalmente, eles estão cheios de símbolos, assim como toda a Bíblia. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, eles têm muitos símbolos. Então, se nós formos olhar a linguagem do povo daquela época, né, eles tinham uma linguagem muito diferente. Quando eles iam descrever, digamos assim, dentro desses símbolos, uma pessoa, por exemplo, né, eles usavam, como diz aqui, mais uma forma evocativa do que descritiva. Querendo nos falar assim, quando nós vamos descrever uma pessoa, por exemplo, nós vamos falar sobre cor dos cabelos, da pele, né, dos olhos, a altura, né, e muitas coisas descrevendo essa pessoa. Eles normalmente usavam símbolos. Então, eu peguei aqui alguns símbolos que nós vamos falar muitas vezes sobre esse assunto. Então, por exemplo, assim, se eles queriam falar de mansuetude, da mansidão de uma pessoa, comparava com o cordeiro. Se queria falar da alegria, da disposição de uma pessoa, comparava com um cabrito. E isso é uma forma que hoje nós nunca iríamos entender esse tipo de cultura, essa forma simbólica que eles usavam naquela época. Até peguei um exemplo, né, para que a gente entenda isso, e no livro Cântico dos Cânticos, do Evangelho, né, no Antigo Testamento, no capítulo 4, tem um exemplo. O Cântico dos Cânticos é uma espécie de uma narrativa do noivo para a noiva, ou do esposo para com a esposa. Que o Evangelho sempre trata o noivo como sendo Deus e a noiva como sendo a humanidade. Mas esse texto ele fala assim: Eis que és formosa, amada minha, eis que és formosa. Os teus olhos são os das pombas por detrás do teu véu. Teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro, e todas elas produzem gêmeos. E nenhuma há estéril entre elas. E é assim que ele vai descrevendo a amada dele, né? Comparando, como diz, o cabelo dela com o rebanho de cabras. Então nós nunca iríamos entender esse tipo de cultura do povo hebreu naquela época. Então, mais indo até essa parábola de Jesus. Então, o que é que essa parábola fala? Jesus, ele sai com os seus discípulos de Betânia
e indo para Jerusalém. E ele a caminho vê uma figueira. E ele se dirige a essa figueira. Mas quando nós vamos no apóstolo Marcos, ele não fala até que Jesus ele foi a essa figueira em busca de figos. Ele diz assim, quando Jesus vê a figueira, ele vai em busca de alguma coisa. Né? Então, para a gente começar a entender essa mensagem, essa parábola da figueira. Então, chegando lá, ele não encontra figos. Então ele diz à figueira, nunca mais ninguém coma figo de ti. Então, quando nós começamos a entender, porque primeiro a gente vê isso como uma parábola. Nós estamos até acostumados à maioria das parábolas de Jesus, como a parábola do samaritano, do filho pródigo, que são ensinamentos que ele fala. O que é que os estudiosos falam sobre essa forma de ensinamento? Eles dizem que isso é uma maneira usada pelo povo hebreu, que eles chamaram de ação simbólica. E isso era costume do povo daquela época. Mesmo dos profetas do Antigo Testamento, eles usavam muito nesse sentido de ação simbólica. Vou até dar um exemplo de dessas parábolas, digamos assim, dos profetas. Um dos grandes profetas do Antigo Testamento é Isaías. Então, no capítulo 20, 1:5, Deus fala para Isaías, eu quero que você vá até Jerusalém, você tire toda a sua roupa, fique completamente despido, e Isaías vai até Jerusalém. Ele tire, inclusive, as sandálias. Então, Isaías fica completamente sem roupas. Ele fala, agora eu quero que você dê uma volta em toda a cidade. E Isaías faz isso. O povo fica assustado de ver Isaías naquela condição. Imagine, pelo menos naquela época, o povo não foi agredir Isaías. Né? Eles talvez fossem até mais civilizados, porque se isso acontece hoje, não sei o que ocorreria. Né? E quando Isaías volta, veste a roupa, eles vão até Isaías perguntar por que ele havia feito aquilo. Então ele diz assim, eu vou explicar essa parábola. Aí diz assim, vocês estão pretendendo se ligarem ao rei do Egito e junto vocês combaterem o rei da Síria. Então Deus manda avisar a vocês o seguinte, se vocês fizerem isso, serão derrotados e seus soldados serão humilhados, porque serão obrigados a ficarem despidos e andarem em volta de toda a cidade. Então, para a gente ver, isso é uma ação simbólica. E isso que Jesus fez através dessa parábola também é uma ação simbólica. Então, vamos tentar entender o que representa cada coisa. Por que é que Jesus, de fato, foi até essas figueiras e como é que nós poderíamos entender isso? Né? Se nós formos recorrer novamente ao Antigo Testamento, né, ver o que é que os profetas, já diziam até sobre essa passagem de Jesus, tantos e tantos anos depois. Né? Deixa-me procurar um exemplo aqui de alguns. O profeta Miqueias, ele diz assim, Miqueias 7:1, ai de mim, porque estou como quando são colhidos as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cachos de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Então, Miqueias está dizendo que foi procurar figos temporãos, né, na figueira e eles não foram encontrados. Então, quando a gente chega nessa parábola de Jesus,
que ele vai até essa figueira e o evangelista diz que não era tempos de figos. Mas acontece o seguinte, essa figueira ela tinha folhas. E como Jesus estava indo para Jerusalém para a Páscoa, era período de Páscoa, os estudiosos dizem que isso é mais ou menos no começo de abril. E os figos, na verdade, eles só são colhidos no mês de maio. Mas tem uma situação, para que a gente entenda, que é a seguinte. Essa figueira, ela tinha folhas. E as figueiras, elas só começam a ter folhas depois dos frutos. Então, se aconteceu dessa figueira ter folhas, então Jesus não foi à toa buscar frutos na mesma. Mas então, é o que o Miqueias até fala, que ela seria uma árvore temporã. Ela poderia, já que ela tinha folhas, ela poderia estar assim dando frutos fora de época, né? E quando ele chega lá por não ter frutos, né, que ele fala aqui, então que nunca mais ninguém coma frutos de ti. O Oséias, no capítulo 2, também diz assim, isso muitos anos antes: devastarei a sua vide e a sua figueira. Então, quando Jesus destrói essa figueira, o que é que nós poderíamos começar a entender? Ou entender até quando Jesus diz assim, tenho fome. Será que Jesus, na verdade, ele estava sentindo fome naquele momento que ele foi até aquela figueira? Ele estava vindo de Betânia. E Betânia, no momento quando ele ia até essa cidade, ele se hospedava na casa de Marta, Maria e de Lázaro. Então, possivelmente, ele não deixaria de comer alguma coisa, né? Então, o que é que, na verdade, é essa figueira? Quando nós chegamos para a gente entender o que seria essa árvore, nós poderíamos ir no Salmo 1, que ele diz assim: bem-aventurado o que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Então, para o povo hebreu daquela época, a árvore simbolizava o ser humano. Isso dentro de individualidade ou coletividade. Então, essa árvore era o povo judeu. O povo judeu que havia recebido as leis, receberam os mandamentos das leis de Deus, né? A primeira revelação, e eles não estavam cumprindo com as suas obrigações. Quando Jesus os busca, ele só tem folhas. Eles não tinham frutos, né? Então, Jesus termina fazendo o quê? Fazendo com que aquela árvore seque. O que é que isso quer nos dizer? É que todo aquele que vive pela aparência, né? Porque na realidade, a gente... Quantas e quantas pessoas dentro das religiões que vivem só pela aparência, né? E nós teremos que mudar, né? Teremos que viver não só pela aparência, porque se de fato o ser humano naquela época era a árvore, o que são esses frutos, né? E Emmanuel ele diz assim, no livro Pensamento e Vida: os frutos da individualidade são, primeiro, os seus sentimentos, porque o sentimento define a nossa estatura espiritual. Então, os frutos são os nossos sentimentos, né? Não adianta toda a intelectualidade, como tinham os judeus naquela época, os doutores da lei, mas eles praticamente não tinham aquilo que era esperado dele, que seriam os frutos, né? Então, de nada adianta a gente ter toda a cultura que às vezes a gente encontra, né, e não termos
dentro disso nenhum fruto. Aí Jesus diz assim, ele nos ensina nessa passagem, né, de uma maneira simbólica, que todo aquele que tem só as aparências, mas não produz nenhum fruto, a pessoa terá que passar por um processo doloroso, que é para o aprendizado e para a evolução. Então Jesus já está nos trazendo com esse ensinamento aquilo que hoje nós, como espíritas, também conhecemos. Né? Porque nós conhecemos, Kardec veio nos trazer no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, a pergunta 728, né? Que ele pergunta aos espíritos, é a lei da natureza de destruição? E os espíritos respondem, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Então, já naquela época, Jesus estava praticamente nos falando o que seria esse processo de destruição. Tudo precisa ser destruído para se renovar, para renascer. Então, e é os sentimentos que definem esses frutos. Até eu estava lembrando, né, que há uns tempos atrás eu fiz uma outra lição que eu falava sobre a lei do amor, né? E Lázaro fala até assim, o amor define todos os ensinamentos de Jesus porque são os sentimentos por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, os sentimentos são quando a gente passa por todo um processo de evolução até que a gente comece a ter os sentimentos. E isso, então, o que serve para nós? É como é que nós estamos, hoje que nós temos a terceira revelação, porque se os hebreus que receberam a primeira revelação e depois eles distorceram todos esses ensinamentos que foram passados para eles, depois veio Jesus com a segunda revelação e hoje nós recebemos essa terceira revelação. Olha a nossa responsabilidade como espíritas. Nós aprendemos sobre leis da reencarnação, as leis de ação e reação, aprendemos que o espírito é eterno. Então, como é que nós temos usado todo esse processo? Principalmente nessa época, né, atual que nós estamos passando, nós precisamos, de fato, colocar todos esses ensinamentos que até Kardec até nos fala que fora da caridade não há salvação. Então precisamos, né, não fazer como os fariseus, né, que foram chamados por Jesus pela aparência que eles tinham, de túmulos caiados por fora. Né? Mas por dentro eles não tinham absolutamente nada. Então, antes de encerrar, então, dentro disso, de nós fazermos essa análise de como é que nós estamos utilizando hoje desses ensinamentos que a doutrina espírita veio nos trazer, né? Uma grande responsabilidade de nossa parte, eu vou ler um trecho, um pouco aqui, não muita coisa, de uma mensagem do livro Fonte Viva de Emmanuel, que ele fala assim, no capítulo 96, além dos outros, e ele diz assim, não fazem os publicanos também o mesmo? Isso é uma passagem do Evangelho de Jesus. E ele diz assim, trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes, nascendo diária. E num dos trechos ele diz assim, sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição de crente conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Aí ele diz assim, Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Ele diz assim,
o final. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, abençoada a luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Então, como nos fala Emmanuel, o que é que nós estamos fazendo de diferente dos outros, com tudo aquilo que nós temos aprendido hoje dentro da doutrina? Isso fica para a reflexão de todos nós. Então vamos, neste momento, procurando mais uma vez nos ligar à espiritualidade maior, abrindo os nossos corações, para assim fazermos essas nossas vibrações da noite de hoje. Vamos vibrar pelo nosso planeta. Vamos assim imaginando todo o nosso planeta envolvido nessa paz. Vamos sentindo os mares, as florestas, os rios, os pássaros, os animais, tudo envolvidos em muita paz, em muita luz. Dentro dessa beleza e dessa grandeza da natureza que o Senhor nos deu com esse planeta que nos serve de escola da vida. E vamos fazendo uma vibração por todos os países, seus povos, seus dirigentes, e principalmente neste momento atual. Nós vamos rogando ao Mestre e ao Pai que seja feita a vontade deles, mas, se possível, que seja encontrado um meio de amenizar essa situação, dessa enfermidade que hoje assola todo o nosso planeta. E vibramos por todos os hospitais, pelos médicos, enfermeiros e todos os que trabalham nesses locais. Que o Senhor envolva esses irmãos em muita luz e os protejam, eles que estão na linha de frente dessa suposta guerra que tem tirado tantas e tantas vidas. Vibramos muita paz, amor e luz por todos os enfermos. Vibramos por essas pessoas que passam fome ou passam por necessidades em tantos e tantos países, inclusive no Brasil. Pelos desempregados, pelos moradores de rua. Por todos esses irmãos que desencarnaram dessa doença e de tantas outras, por suas famílias. Que a espiritualidade ampare a todos e ampare a todos os que se encontram hospitalizados. Vibramos pelos nossos familiares e amigos, encarnados e desencarnados, e vibramos pelos nossos lares. Que o Senhor abençoe e proteja os nossos lares e a nossa família. Fazemos uma vibração por nós mesmos e deixamos uma vibração em aberto para que a espiritualidade possa levar aonde se fizer mais necessário. E neste momento, nós vamos pedindo para que as equipes do SEARA, responsáveis pelos trabalhos de passe, possam envolver a cada um de nós, envolver a nossa casa, os nossos familiares, dando em cada um passe dentro das nossas
necessidades. E que esses irmãos possam aplicar um passe em todos os assistidos que frequentam o Seara de Luz. Esses irmãos que também não têm tido a oportunidade de frequentar a nossa casa, mas que todos possam serem envolvidos por um passe de acordo com aquilo que eles estão precisando, com as suas necessidades. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que todos tenham uma boa noite.